Senhoras e senhores, em nome dos agraciados, falará a doutora Ludmila Abraão Rajá, quem eu convido para assumir o púlpito e se dirigir ao plenário. Excelentíssimo senhor presidente ministro Bruno Dantas, excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, Walter Alencar, excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler, excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, Vitaldo Rego, excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, Antônia Anastasia, Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, doutora Cristina Machado da Costa e Silva, em nome de quem saúdo os demais procuradores presentes, excelentíssimo ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Augusto Sherman, excelentíssimo ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Weder de Oliveira, ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer, saúdo o presidente da Câmara dos Deputados, meu amigo, grande e querido Arthur Lira, em nome de quem saúdo todos os demais parlamentares presentes, saúdo o meu querido ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em nome de quem saúdo todos os membros do Poder Judiciário aqui presentes, excelentíssimo senhor ex-presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo senhor ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o almirante da Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Marcelo Damasceno, o excelentíssimo senhor ex-governador do Espírito Santo, Paulo César Artung Gomes, representando o jornalista Ribamar Oliveira, eu saúdo a senhora Júlia Lagos Oliveira, filha do agraciado, assim como tenho a honra de representar meu grande colega, professor de USP, do Instituto Butantan, o senhor Esper Callas, professor titular de infectologia da nossa universidade. Também gostaria de saudar o doutor Mário, atual presidente da Fiocruz, em nome de quem saúdo todos os demais cientistas. Gostaria também de saudar meus pais aqui presentes, Samir Rajar e Miriam Rajar, a minha grande amiga Guiomar Mendes, em nome de quem eu gostaria de saudar todos os meus amigos e amigas presentes aqui. Também gostaria de saudar a presença de um grande professor, que é o reitor da Universidade de São Paulo, que muito me honra a presença dele aqui, Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, em nome do qual eu saúdo todos os professores do nosso país. Eu gostaria de iniciar citando 11 incríveis mulheres brasileiras em um universo de 132 agraciados com o grande colar do mérito do Tribunal de Contas da União, que desbravaram o caminho para que eu hoje estivesse aqui. São elas, Fernanda Montenegro e Zilda Arnes, que receberam o colar em 2003, a ministra Elvia Lordello Castelo Branco, em 2004, Bibi Ferreira, em 2009, ministra Ellen Grace, em 2011, Yolanda Vidal Queiroz, em 2012, Tereza de Jesus Costa do Amaral, em 2013, Cleonice Bernardinelli e Lúcia Viladino Braga, em 2014, Maria Silvia Zanella de Pietro, em 2016, e Maria da Penha Maia Fernandes, em 2018. Ao manifestar a minha imensa gratidão por ter sido distinguida com esta, que é a mais alta condecoração concedida por este tribunal, falo também em nome dos demais homenageados com o grande colar na edição 2021. Esse tribunal homenageia a liderança, o dever físico e as ações virtuosas de cada um de nós, e que essas ações se eternizem e que sirvam de exemplo para as novas gerações. Com muita humildade eu recebo essa honraria. E tenho muito orgulho de me sentir aqui representando a ciência, a saúde e a educação. Eu tenho uma história de 29 anos de vida na universidade pública. Eu fiz medicina na Universidade de Brasília e, logo ao me formar, eu fui para a Universidade de São Paulo, instituição essa que hoje considero a minha casa. Lá eu fiz minha residência, meu doutorado, minha livre docência e, desde 2012, exerço o cargo de professora dessa grandiosa instituição.
atuando em pesquisa e ensino, inovação e prestando assistência direta aos pacientes, no reconhecido Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Por essa formação que obtive, pude contribuir com o meu país durante a maior tragédia sanitária e hospitalar da história do Brasil, que foi a Covid-19. E eu garanto que, na minha visão, nós só sobrevivemos graças à resiliência de um povo forte, chamado povo brasileiro, alicerçado por instituições fortes, democráticas, como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e esse tribunal, que juntos nos conduziram pelos trilhos da democracia e nos trouxeram um caminho que eu acredito que seja de reconstrução do nosso país. Cito uma reflexão recente do nosso magnífico reitor da USP, o professor Carlos Carlotti. Tão importante quanto rever o passado e debater nossos 200 anos de independência é podermos olhar para o futuro. Como será a independência do Brasil nos próximos anos? Senhoras e senhores, temos diferenças sociais, econômicas e políticas que precisam ser olhadas. Diferenças essas que nós precisamos combater, para que a gente possa, em 100 anos, estar em condições muito melhores. Por isso, é necessário que façamos as denominadas reformas estruturantes. Nós não podemos contemplar vitórias curtas e transitórias em ciência, em tecnologia, em saúde e educação. É preciso uma reforma vital que nos dê segurança e que faça com que a gente saiba que nossas futuras gerações encontrarão um país melhor do que nós temos hoje. A ciência precisa ser reconhecida e tratada como essencial ao desenvolvimento do Brasil. A pesquisa do Brasil nunca viveu uma crise tão grande como a atual. Com o desmonte de programas e de pesquisas, com a crise inigualável das universidades e os infelizes cortes orçamentários. É tarefa de primeira ordem recuperarmos e valorizar a ciência no Brasil. A ciência e a tecnologia têm que estar a serviço do combate à fome, a produção dos insumos para as vacinas, o enfrentamento às mudanças climáticas, enfim, são instrumentos vitais para a autonomia brasileira e para a busca da tão sonhada soberania nacional. Não existe ciência sem política de Estado, porque elas devem ser contínuas. Nós não podemos depender do governo atual, nós temos que garantir isso, porque esse é um direito constitucional. A ciência brasileira, presidente Bruno Dantas, ela é jovem, ela tem 100 anos, mas nós já alcançamos o patamar de 13º maior país de produção científica no mundo. Mas hoje nós estamos sob risco, porque nós estamos sentindo, infelizmente, as consequências de uma nefasta campanha pela desvalorização da ciência, baseada em negacionismo, em desinformação e, infelizmente, alimentada pela queda progressiva dos investimentos na área. Eu ressalto a importância das universidades públicas. Elas correspondem a 90% da ciência brasileira. E, infelizmente, boa parte destas hoje estão sem recursos básicos para atividades diárias, sem infraestrutura. E quem dera investimentos para a pesquisa. Além disso, eu não poderia deixar de mencionar que as bolsas de mestrado e doutorado, que são a maior parte da produção científica e intelectual brasileira, estão sem correção há 9 anos. Bolsas de pós-doutorado, praticamente o Brasil não tem mais, e isso tem inviabilizado a pesquisa. A ciência brasileira tem uma força eletromotriz, o estudante da pós-graduação. Nós temos que valorizar. Recentemente, a professora Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências, ela muito bem afirmou: se nós não investirmos nessa massa, nós estamos vivendo hoje no Brasil a fuga de cérebros. E nós sabemos a receita para segurar essas pessoas no Brasil. Nós temos que dar segurança na inovação, na ciência e tecnologia, implementar recursos estruturantes, garantidos constitucionalmente. Eu cito o exemplo do Estado de São Paulo, que 1% do nosso ICMS é recolhido pela FAPESP e investido em pesquisa. E hoje São Paulo é o estado responsável por em torno de 70% da produção científica brasileira. Eu também reitero alguns feitos. Em 2022, o último estado que ainda faltava ter uma fundação estadual de apoio à pesquisa foi Roraima, e agora nós temos essas fundações em todos os estados. E esse é um modelo de descentralização que funciona para a pesquisa, mas nós temos que assegurar o incentivo. Isso não pode depender
do governo atual ou de quem quer que seja. Essa tem que ser uma política de Estado e nós, brasileiros, vimos nos últimos tempos, contrariando a tendência global de aumento de investimento em ciência. Depois da pandemia-19, essa necessidade da Covid-19 aumenta ainda mais. O último relatório da Unesco, em 2021, ele mostra que o mundo aumentou os gastos em ciência em 19% entre 2004 e 2018. A média de investimento nos países da OCDE é em torno de 2,6% do PIB em ciência e tecnologia. E o Brasil hoje, senhoras e senhores, gasta menos de 1%. Nós precisamos modificar esse cenário. Nossos objetivos para os próximos anos é lutar pela elevação dos investimentos em pesquisa para pelo menos 2% do PIB, e nós devemos aumentar o número de pesquisadores por milhão de habitantes. Hoje esse número é de 900. A nossa meta é chegar em torno de 2.000. E essa crise de recursos humanos qualificados não é apenas do Brasil, é uma crise mundial. Nós temos uma fuga das universidades, nós temos uma crise geracional. Então, nós que estamos aqui, agraciados nesse momento, com essa tarde tão bonita, na qual cada um de nós sai daqui mais motivado e mais incentivado a influenciar as novas gerações, nós temos a responsabilidade de tentar assegurar ao povo brasileiro força para que a gente possa investir em ciência, em tecnologia, para que assim a gente, de fato, faça as transformações que a sociedade precisa. Só assim nós vamos garantir acesso à educação, à saúde, à cultura de qualidade, de uma forma igualitária. Claro que o cenário polarizado que o Brasil vem vivendo nos últimos anos e os baixos investimentos da ciência são as principais armas que nós devemos combater. E nós temos que também modificar, e os pesquisadores aqui presentes, o professor Ésper, o professor Mário e tantos outros, nós temos que voltar às nossas pesquisas para também cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, envolvendo assuntos como mudanças climáticas, segurança hídrica, segurança alimentar, energia limpa, justiça social, pobreza. É uma das grandes armas no combate à fome, é a ciência. O caminho para um país se tornar desenvolvido, ele passa necessariamente por um projeto sólido de desenvolvimento científico, num ambiente estável, com investimentos crescentes e cooperação internacional. Eu não posso deixar de mencionar que a saúde no Brasil também vive uma crise sem precedentes, consequência da redução progressiva de investimento e de seríssimos problemas de gestão agravados pela Covid-19. Além de todos os desafios que o nosso sistema já vinha enfrentando, a alocação de recursos para a pandemia, o déficit de atendimento de outras doenças e as complicações crônicas da Covid agravaram ainda mais esse cenário. Como médica e professora universitária, eu acredito fortemente que a gente possa revitalizar o Sistema Único de Saúde, reconhecendo a sua grandeza, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo suas deficiências, modernizando sua governança. Eu gostaria de destacar o exímio trabalho deste tribunal ao produzir a primeira edição da Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal. Durante os anos de 2015 a 2021, este tribunal, numa investigação aprofundada sobre os problemas brasileiros, reforça o diagnóstico que nós já temos de saúde, problemas de governança e de gestão que impactaram fortemente os custos e a eficiência do SUS. E isso tudo colocou em risco a universalização dos serviços de saúde. Eu destaco alguns pontos desse precioso relatório. Foram diagnosticados os seguintes problemas, e que nós, médicos, já vivemos no nosso dia a dia. O desperdício de recursos em até 20% de todo o investimento, regimes jurídicos de baixa flexibilidade para a gestão de pessoal e de aquisições, insuficiência da quantidade e produtividade de profissionais, ausência de incentivos, a eficiência no sistema de pagamento dos prestadores de serviço. Senhoras e senhores, o profissional de saúde ele tem que ser valorizado, assim como o professor, assim como o cientista. Como nós estamos falando em reconstrução do país. Isso é um problema atual e que vai determinar o futuro desse Brasil. Foi também diagnosticada a baixa integração de serviços diagnósticos, deficiências no sistema de referência e contra-referência, além de deficiências no modelo de pactuação interfederativa. Nós temos um sistema federal, estadual e municipal, mas nós temos que obedecer à regionalização, à hierarquização do sistema.
E isso é necessário ser revitalizado, porque a saúde ela é transitória, de acordo com as mudanças climáticas, epidemiológicas e demográficas desse país. Eu também queria chamar a atenção que a saúde hoje custa mais caro. A nossa expectativa de vida, felizmente, aumentou. Hoje está em torno de 78,7 anos. Nós antes registrávamos como as principais causas de mortalidade as doenças infecciosas, os traumas, a mortalidade materno-infantil, e hoje morre-se de doença crônica, de acidente vascular cerebral, de doença coronária, de câncer, de complicações pós-operatórias. É uma medicina mais cara, de alta complexidade. Nós não podemos deixar esse assunto de lado. Quando nós asseguramos na Constituição uma saúde integral, universal e igual para todos os brasileiros. Será que a gente tem investimento suficiente e gestão e governança suficiente para levar integralidade e universalidade ao povo brasileiro? Essa é uma discussão. E está aí, nós devemos chamar para essa discussão, para esse debate, o protagonismo das universidades, grandes universidades, que têm a maior massa parenquimatose encefálica de produção científica desse país e que é deixada de lado nas grandes discussões de saúde, de política e de implementação de políticas públicas desse país. Ao mesmo tempo, grandes oportunidades temos de ter parcerias público-privadas, que muitas vezes, quando nós discutimos, há o trauma da corrupção, mas não é por isso que nós vamos deixar de lado uma possibilidade de levar uma saúde digna, uma educação igual para todos os brasileiros. Basta que a gente faça com segurança jurídica, e é para isso que nós temos as nossas forças institucionais. As parcerias público-privadas hoje eu vejo como uma necessidade de uma saúde que se modernizou. Nós temos que buscar tratamentos revolucionários, inovação, garantir a soberania nacional. Grandes redes, inclusive a que eu trabalho, que eu tenho muito orgulho, a Rede D'Or, é uma rede que hoje contribui com a saúde pública do país, que ofereceu 400 leitos como hospitais de campanha no Rio de Janeiro, que coordena, gerencia um hospital de doenças infantis no Rio de Janeiro com 70 leitos e que faz transplante, cirurgia oncológica, cirurgia ortopédica de alta qualidade. Por que não o parceiro privado não pode vir ajudar aquelas pessoas que mais necessitam? Não é utópico imaginar que nós podemos e somos capazes de levar uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade a todos os brasileiros. Eu também não posso deixar de mencionar que nós temos, sim, um déficit de investimento. Só para os senhores terem uma ideia, com as doenças crônicas, nós estamos estimando que em 2030 nós precisaremos, viu, deputado Arthur Lira, de um orçamento para a saúde em torno de 277 bilhões de reais, e hoje esse orçamento está em torno de 150 bilhões de reais. Isso pode colocar em risco a assistência a 70% da população. Então, precisamos modificar esse cenário. Aprimorar a gestão é uma necessidade premente. Para isso, a gente tem que ter indicadores globais, revisar os processos, eu tenho que ter banco de dados, resultado, tecnologia de informação, o sonhado prontuário único, que é possível. Nós mostramos isso com as vacinas. Nós tivemos um sistema, um cartão eletrônico de vacinação, por que não ter para as outras doenças, para as outras situações? Nós temos que nos reunir, as forças pensantes desse país, a tecnologia de informação, a educação, a cultura, a economia, a saúde. É possível, sim, transformar esse ambiente. Eu também não posso deixar de mencionar, como uma professora da área da saúde, é que nós precisamos, hoje, olhar também com bastante atenção a formação do médico brasileiro. Muito se discute, desde a moratória de 2018, sobre a questão de nós abrirmos ou não abrirmos faculdade de medicina. A minha opinião é que, muito mais importante do que essa discussão, é como nós estamos formando o médico. Nós temos hoje em torno de 355 faculdades de medicina no país, a maior parte é privada, e, infelizmente, nos últimos anos, a grande maioria delas, elas tiveram aprovação sob a base da judicialização. E nós vimos lutando muito contra isso. O que nós defendemos é que a Faculdade de Medicina tenha critérios rígidos, tanto para a sua abertura, por comissões qualificadas, livre de conflitos de interesse, como nós discutimos numa belíssima reunião que o ministro do Supremo, meu grande querido, admirado Gilmar Mendes, promoveu, uma audiência pública para a discussão do tema.
Nós defendemos, sim, a abertura, desde que haja critérios sob uma comissão qualificada, livre de conflito de interesses e, ao mesmo tempo, uma revisão atual e periódica de como é a formação desse médico. O médico precisa de formação técnica, de laboratório, de leito, de paciente, mas ele também precisa de formação ética e humanística. Essas faculdades de medicina precisam ser avaliadas continuadamente. Nós estamos colocando a vida da nossa população em risco. Muitos acham, mas são muitas, é impossível. Senhoras e senhores, é possível. A CAPES avalia, a cada quadriênio, quase 3.000 cursos de pós-graduação, e porque nós não temos condição de avaliar 355 cursos de medicina a cada triênio ou quadriênio, essa é uma necessidade. Nós temos que ter essa reflexão. É inviável que a gente discuta o futuro do país sem discutir a formação de pessoas. Isso não vale apenas para o aluno da medicina. Eu também tenho que dizer que é nossa missão trabalhar com inclusão, com diversidade, com atividades de cultura e extensão. Isso eu aprendo no meu dia a dia da Universidade de São Paulo. E eu tenho muito orgulho de dizer que, em 2022, 50,1% dos alunos matriculados na USP vieram do programa de cotas. E esse é um grande avanço do Brasil. Muitos falam, isso é algo populista, é algo transitório, não vai corrigir as desigualdades. É claro que corrigir desigualdade precisa de muitas outras ações. Mas as cotas são a primeira delas, de ação imediata. E nós vimos com muito orgulho, nas últimas semanas, o noticiário da primeira turma da USP do Largo do São Francisco, senhores, com 35 alunos pretos, pobres, filhos de pessoas de classe baixa e que agora ostentam um diploma de advogado pela Universidade de São Paulo. O país tem condição de fazer isso, mas para a universidade poder fazer isso, nós precisamos garantir políticas públicas e sustentáveis. Senhores, eu também não poderia deixar de dizer que eu acho impossível um projeto de reconstrução de um futuro de país num cenário no qual temos 33 milhões de pessoas com fome e 125 milhões de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar. Ao mesmo tempo, nós hoje desperdiçamos 8 vezes o volume de alimentos necessários para alimentar toda a população. Esse é um dado recente da pesquisa do Pacto contra a Fome. Esse desafio é complexo e ele requer inconformismo de cada um de nós e ação de cada um de nós, governo, sociedade civil e setor privado. Nossas ações históricas e as referências de outros países nos mostram que a superação da fome e da insegurança alimentar, nós precisamos de políticas públicas multissetoriais, como, por exemplo, de acesso à renda, de fomento à agricultura, de alimentação escolar e, fundamentalmente, de saúde pública. Ao mesmo passo, a sociedade civil e o setor privado podem cooperar, estando atenta às políticas públicas implementadas e fazendo seu papel de participação social. Por fim, eu acredito muito no meu país, na força das nossas instituições e no papel da educação como a base de transformação da nossa história. Agradeço com muita emoção a honra de receber o grande colar do Tribunal de Contas, falo em meu nome e de todos os meus colegas também agraciados, e reforço aqui, depois desse colar, meu compromisso de servir meu povo e sempre buscar defender a ciência, para promover a saúde e a educação de qualidade para todos. Muito obrigada.